Beleza aí, galera? Professor Matheus aqui para a gente retomar aquela nossa super revisão aqui para o Enem. Enem que já está aí se aproximando para você arrebentar nas provas. Então aqui na nossa segunda parte de nossa aula, de nossa super revisão, nós vamos falar sobre Império e República, né? Então dois assuntos aí que costumam aparecer bastante aí nas questões do Enem. Então, voltando aqui, vamos fazer aqui do ladinho, né? Deixar aqui de ladinho. Vamos começar a falar sobre Império, né? Então, dentro do período do Império, você se lembra, nós temos três fases. Então, o Império começa em 1822, com o processo de independência do Brasil, e vai até 1889, quando nós temos a proclamação da República. E o Império nós dividimos em três partes. Primeiro reinado, período regencial e o período do segundo reinado. Então, de uma maneira geral, o que é legal? O que costuma aparecer no Enem? O Enem sempre é aquela coisa do contexto, ok? E aí, então, é legal a gente lembrar disso aqui, ó. Quando nós falamos de primeiro reinado, o que costuma aparecer? Fala, ó, o primeiro reinado é o período em que a gente não consegue consolidar a nossa independência. Foi um período de muita instabilidade política. Então, vai de 1822 até 1831. Esse período é caracterizado pelo autoritarismo de Dom Pedro I. Dom Pedro I, ele vai ser um cara autoritário. E por que ele se torna autoritário, Matheus? Cara, ele foi criado para ser rei de Portugal. E Portugal, até 1820, era um reino absolutista, era um país absolutista. E aí Dom Pedro, ao assumir o trono aqui no Brasil, ele tinha essa característica, né? Foi educado para ser rei de Portugal. E aí então ele vai se tornar autoritário. Consequentemente, isso desencadeia uma disputa com a elite brasileira. Então esse período é caracterizado por uma disputa de poder. Essa disputa de poder seria entre o imperador, tá? Vamos colocar o nosso querido Dom Pedro I e a elite. Que elite, Matheus? A elite agrária, que havia organizado a independência e feito um acordo com Dom Pedro I. Esse embate vai ser um embate forte? Vai, né? Então vai ser uma disputa de poder bastante intensa, né, entre Dom Pedro e a elite agrária, gerando uma instabilidade política. Então, instabilidade política. Então havia a ameaça do Brasil, inclusive, perder a sua independência. Tá? Os portugueses que ainda estavam aqui no Brasil começam a se aproximar de Dom Pedro, porque quando ocorre essa disputa, os brasileiros vão se afastando. Matheus, o que os portugueses eles queriam, né, com Dom Pedro? Eles queriam a recolonização. Diante dessa situação como um todo, qual vai ser a consequência? A consequência da disputa de poder entre o imperador e a elite agrária, diante da instabilidade política, nós vamos ter a abdicação de Dom Pedro, abdicação de Dom Pedro em 1831. Então, Dom Pedro I vai abdicar ao trono em 1831, beleza? E aí, então, começa um outro período, que é um período bastante tumultuado também da história do Brasil, tá? Principalmente do período do Império. Aliás, dentro do período imperial, é o período mais conturbado, é o período de mais agitação política. Cara, eu costumo dizer sempre o seguinte, que se esse período tivesse continuado e se não tivesse tido o jovem Dom Pedro II para controlar aqui essas revoltas que ocorreram nesse período, hoje não existiria aquilo que nós chamamos, que nós todos chamamos de nosso querido Brasil, beleza? Então esse período é o período que nós chamamos de regencial. Por que ele inicia-se, Matheus? Porque quando Dom Pedro renunciou diante da falta de apoio político que ele perdera durante o primeiro reinado, ele abdicou em nome do filho dele, o nosso Dom Pedro II. Porém, Dom Pedro II tinha apenas 5 anos. Ele não podia governar. 5 anos é praticamente um bebê, né? Então, nesse período que nós chamamos de regencial, devido à menoridade de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, nós vamos ter o Brasil sendo governado por regentes. Daí o termo período regencial.
Quem eram os regentes, Mateus? Os regentes eram, então, políticos escolhidos entre aquela elite agrária que havia organizado o processo de independência, já que de acordo com a nossa Constituição, que é a Constituição de 1824, né, o voto aqui no Brasil, ele era censitário, ok? Então, esse período, que é o período regencial, é caracterizado por uma disputa política. Fala de novo, Mateus, sim, aqui a gente pode dizer. Ele é caracterizado pela disputa política entre a elite brasileira. Então, uma disputa política entre a elite brasileira. Que elite? A elite agrária. É aqui que a elite ela divide-se em dois grupos, tá? Em dois grupos, quais seriam eles? Eles se dividem em liberais, que era o grupo da elite agrária que defendia um poder mais descentralizado, ou seja, autonomia para as províncias. Então, favorável a uma descentralização, ou seja, autonomia para os estados, para as províncias. Na época era chamado de província, tá, galera? E aí, então, do outro lado, havia os políticos da elite agrária que eram conservadores. Esses conservadores, eles defendiam um poder centralizado. Então, eram favoráveis à centralização política, tá? E essa disputa entre esses dois grupos aqui, durante o período regencial, vai acabar tendo uma consequência. Qual é a consequência disso? Por conta da disputa entre liberais e conservadores, nas províncias vai ter a eclosão daquilo que nós chamamos de revoltas regenciais. Então, eclosão das revoltas regenciais. Essas revoltas regenciais pode cair aí na sua prova? Pode aparecer na sua prova, tá? Então, você lembrar que elas foram frutos de uma disputa política entre liberais e conservadores que eram membros da elite agrária. E quais são as revoltas regenciais que podem aparecer aqui na sua prova? Quais são as revoltas? Então, só colocando aqui, ó, seria a cabanagem que ocorre no Pará, a balaiada que ocorre no Maranhão. Aí nós temos a sabinada que vai ocorrer na Bahia. E a mais famosa de todas as revoltas regenciais, que vai ser a Farroupilha, né? Então, a Revolução Farroupilha. Onde ocorre a Farroupilha, Mateus? No Rio Grande do Sul. E correndo por fora aí, uma revolta que talvez possa aparecer na sua prova, uma revolta diferente, é a revolta dos Malês, que é uma revolta que ocorreu em Salvador, na Bahia, e foi organizada por escravos muçulmanos, tá certo? Então, essas são as revoltas que eclodiram no período regencial. Mateus, tem uma característica que é importante que eu saiba que pode cair na minha prova? Sim. Todas essas revoltas, elas são revoltas que tinham o caráter separatista. Então, eles pretendiam separar-se do Brasil. E todas elas tinham um caráter republicano. Então, eles pretendiam adotar uma forma de governo republicana. Essas revoltas, elas foram ameaçadoras. O Brasil ele poderia ter se fragmentado em diversos países, como aconteceu na América Espanhola. O que aconteceu na América Espanhola foi isso. A falta de entendimento entre a elite crioula, os interesses regionais da elite crioula, fizeram com que não houvesse a formação de uma única república, né, como queria Simão Bolívar. E aí surgiram esses pequenos países, como Uruguai, países como Bolívia, Venezuela, Equador e por aí vai. Aqui poderia ter acontecido isso. Você sabe o que impediu? O que impediu foi que a elite agrária, incapaz de poder promover uma mudança, incapaz de solucionar essa situação, conduziu ao trono um jovem menino com apenas 15 anos. Quem era esse cara? O nosso Dom Pedro II. Falou, Mateus, ele deu conta de resolver esse baita problemão com 15 anos? Para você ver.
né? Que não basta você ser adulto, cara, tá? Então ser adulto não é sinônimo de que você resolve todos os problemas. Por isso que eu digo, Dom Pedro II, sem dúvida nenhuma, um dos maiores estadistas do mundo, resolveu essa treta com 15 anos. Parada difícil, viu? Então aqui ele foi conduzido ao trono em 1840 com o golpe da maioridade, tá? Então o golpe da maioridade também põe fim ao período regencial, pois foi a única solução para acabar com as revoltas regenciais. E aí, diante dessa situação, o que vai acontecer? Tem início aquele período que nós chamamos de Segundo Reinado, tá? Então, esse período aqui, que é um período bastante longo, costuma aparecer também no Enem, mas aqui o que costuma aparecer? Bem, obviamente que sempre eu digo assim, em termos de Enem, em termos de vestibulares, qualquer assunto pode ser cobrado de você, né? Então tem aquilo que seria assim, né, mais cobrado nas provas. E é isso que a gente vai procurar lembrar você aí para que na prova, né, lá na prova do Enem, você consiga tirar isso aí de letra. Então, Segundo Reinado, o que você acha que é importante que eu saiba, Matheus, para a prova aqui do Enem? O que é importante? Quando a gente fala aqui sobre movimentos sociais. Então, aqui, ó, um assunto que eu acho que é importante, que aparece bastante, aqui vai ser a campanha abolicionista. É um tema bastante cobrado nas provas. Então, campanha abolicionista. Então, a campanha abolicionista, ela ocorre aqui no Segundo Reinado. Tá? E ela é resultado do quê? Aqui eu consigo juntar vários assuntos para matar o Segundo Reinado. Então a campanha abolicionista, ela é resultado do quê? Da cafeicultura. Vocês sabem que aqui no Brasil, durante o Segundo Reinado, nós vamos ter o terceiro ciclo econômico do Brasil, que é o ciclo do café. A cafeicultura, ela vai promover um surto industrial aqui no Brasil. Ele promove um surto industrial. Então, ele promove um surto industrial, é o primeiro surto de industrialização de nosso país. Esse surto industrial, ele vai contribuir para que nós tenhamos aqui no Brasil um processo de urbanização. Tá? Então, a cidade, principalmente a cidade de São Paulo, ela vai crescer. A cidade de São Paulo vai se consolidar como principal cidade, economicamente falando, de nosso país e também vai começar a consolidar a sua posição política, né? Com o surgimento dos grandes barões do café, com a expansão da cafeicultura para o oeste paulista. Tá? Então, ocorre aí um processo, de urbanização. E também nós vamos ver aqui, ó, um processo de modernização no Brasil. Esse processo de modernização significa que nós vamos ver a construção de ferrovias, nós vamos ver a construção aqui também de telégrafos, e isso você sabe, meio de transporte, comunicação, isso em curta distância, as informações, as novidades, as fofocas, elas chegam mais facilmente para todos nós. Resultado disso tudo aqui, então as ideias da Europa, elas chegam com força. Cara, mas que ideias da Europa? O liberalismo. Lembra? O liberalismo está se consolidando no século XIX. Ele está varrendo o mundo todo. E aí, então, dentro desse contexto do avanço do liberalismo, que é a ideologia da burguesia, o mundo está se aburguesando. Tanto que em literatura, o que você estuda nesse período? Ah, Matheus, eu estudo movimento romântico. E o romantismo é uma expressão literária que expressa os valores da burguesia. Então, aqui no Brasil vai acontecer o mesmo. Então, significa que tudo isso promove o aburguesamento da nossa sociedade. E o que significa aburguesamento? Significa que nós estamos incorporando os valores que são os valores liberais. E com isso, nós vamos passar a ver as coisas de uma forma diferente. O quê? A escravidão, até por volta de 1860, tinha várias pessoas que criticavam a escravidão. Mas de uma maneira geral, a gente pode dizer que era visto como algo natural. Nossa, Matheus, que coisa, pois é. Então a escravidão era visto como algo natural. A partir dessa transformação da nossa sociedade, que tudo começa com a cafeicultura e o surto industrial, a gente passa a ver a escravidão como algo desumano. Então isso tudo promove a campanha abolicionista. Essa campanha abolicionista vai ser um movimento que vai ter aqui uma forte adesão da sociedade.
Tá? Então nós vamos ter aqui, ó, a ampla participação social. E isso vai gerar uma pressão muito grande. E aí, então, olha só o que acontece. Você sabe que diante de uma pressão, que é a pressão da população, da adesão do povo, né, diante de uma causa, nós vamos ver o governo tendo que atender. Então nós vamos ver aqui, ó, a promulgação das leis abolicionistas. Porém, as leis abolicionistas, elas foram promulgadas de uma forma muito lenta, de uma forma muito gradual. Então a gente diz assim, ó, que as leis abolicionistas, elas para atender o interesse de uma elite escravocrata, ela ocorre de forma lenta e gradual, tá? Para que os escravocratas, eles pudessem se adaptando à introdução do trabalho livre, para que a nossa economia não fosse prejudicada. Então foi um processo muito lento. Lembra das leis abolicionistas? Pois é, você lembra. Então vamos aqui também colocar para vocês. A primeira lei abolicionista é a lei do ventre livre. Cara, a lei do ventre livre estabelecia que todos os filhos nascidos de escravas a partir dessa data seriam considerados livres. Mas olha como o processo foi lento. Somente em 1885 é que nós vamos ter outra lei abolicionista que é ridícula, que é a lei dos sexagenários. Cara, quantos escravos conseguiam chegar aos 60 anos para daí conseguir a sua liberdade? Ridículo. Isso vai tornar o movimento abolicionista ainda mais intenso. Isso começa a respingar na monarquia. Olha como a campanha abolicionista foi forte. Tá vendo? A campanha abolicionista, ela vai respingar na monarquia. O que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que pelo fato da monarquia ter dado um processo muito lento, né, uma resposta muito lenta ao processo abolicionista, isso vai acabar fortalecendo o ideal republicano aqui no Brasil. Ok? E aí, então, quando a monarquia tentou resolver a parada, lá em 1888, nós temos a decretação da Lei Áurea, onde a princesa Isabel põe fim à escravidão aqui no Brasil. Mas a Lei Áurea, né, que estabelece o fim da escravidão no Brasil, ela não foi feita porque a princesa Isabel, meu Deus, tadinha, tinha dó dos escravos. Na realidade, o que a princesa Isabel tentou? Ela tentou reverter a impopularidade da monarquia, né? Já que ela seria a nossa futura imperatriz, ela quis mudar a imagem e mostrando para a população que ela era uma mulher bacana, que era uma pessoa diferente e que por isso havia abolido a escravidão. Mas para ser bem sincero, isso não funcionou. Sabe por quê? Porque a monarquia já estava bastante desgastada. E aí, então, o que vai acabar acontecendo? Vem comigo aqui agora. Então, o que é que vai acabar acontecendo? A monarquia, ela vai acabar sendo derrubada. Então, isso gera uma crise da monarquia. E aí, essa crise da monarquia leva à proclamação da República. Tá? Então, a campanha abolicionista leva à proclamação da República. Então nós podemos colocar aqui, ó, de uma forma genérica para vocês, ó, a proclamação da República ocorre em 1889, mais precisamente no dia 15 de novembro. E aí ela é resultado do quê? É resultado da crise da monarquia. Então nós podemos dizer, ó, a campanha abolicionista é um dos fatores que leva à proclamação da República. Ela gera uma crise, ela gera um desgaste na imagem. Outra coisa que nós podemos colocar, as chamadas questões. O que seriam as questões? A crise que a monarquia vai acabar se envolvendo. A perda de apoio da monarquia de 3 setores importantes. Quais seriam esses setores? A igreja, então na chamada questão religiosa, quando, devido às interferências da monarquia nos assuntos relativos à igreja, faz com que ela perca o apoio desse importante setor. Outra questão, a abolição da escravidão. Então nós chamamos isso de questão abolicionista. Quando a princesa Isabel, ela abole a escravidão no dia 13 de maio de 1888, os escravocratas sentiram-se traídos, porque esperavam que a abolição ela fosse feita através de uma indenização para esses escravocratas. Absurdo, né? Então, sentindo-se traídos, esses fazendeiros escravocratas passaram a apoiar a causa republicana. E aí, por último, nós temos a questão militar, quando o exército
insatisfeito com a marginalização política, depois do exército ter conseguido, não é, uma grande vitória na Guerra do Paraguai, né? Dom Pedro não tratava o exército como merecia e nem cumpria suas promessas, porque demorou demais para abolir a escravidão, sendo que muitos escravos participaram da Guerra do Paraguai. Isso era um absurdo, inaceitável para a igreja. Por isso, então, aqui o que eles decidem fazer? Retirar o apoio à monarquia. E, aliás, dentre esses três setores, qual era o único que tinha força suficiente para proclamar a República? O Exército. Então, a proclamação da República, para nós encerrarmos, vai ser um golpe militar, tá? Então, um golpe militar, ok? Então, se nós formos pensar aqui, ó, que esse ano, né, nós estamos comemorando aí os 130 anos da proclamação da República, esse é um tema que pode aparecer aí para vocês. Legal? Então, aqui a gente termina esse período do Império. Então, é um período que é bastante extenso, mas esse é um tema legal para você fazer a super revisão aí pro Enem. Agora, vamos para a República, para a nossa última parte, para a gente encerrar aqui, ó, a nossa super revisão. E aí, então, o que acaba acontecendo? Nós vamos ver aqui o período do Brasil República, tá? Então, o período do Brasil República, nós temos aqui várias fases. Qual seria os temas que podem aparecer aqui para nós? Meus queridos, a gente tem que lembrar o seguinte: dentro do período do Brasil República, que começa em 1889, e por enquanto ainda nós continuamos com a nossa República, nós dissemos, vamos valorizar aqui, ó, a primeira fase na nossa República, que é a República Oligárquica. Esse período da República Oligárquica vai de 1889 até 1930, quando nós tivemos o golpe do Estado Novo. Aqui você se lembra, República Oligárquica é quando o poder estava nas mãos de quem? Da elite agrária, então da elite cafeeira, que controlava tudo através de alguns mecanismos, como a política do café com leite, como a política dos governadores, tá? E tudo era voltado a atender os interesses de quem? Da elite cafeeira, da elite agrária. Então é caracterizado aqui, ó, pelo coronelismo, né? Então essa elite cafeeira eram os coronéis. Então o fenômeno do coronelismo é o que predominava aqui nesse período. Fruto, né, desse governo, que é um governo oligárquico, nós vamos ter aqui, ó, movimentos sociais, que costumam aparecer bastante aí para vocês na prova do Enem, que vale a pena a gente lembrar. Então os movimentos sociais, eles são causados principalmente por conta da pobreza e marginalização dessa sociedade, tá? Então as pessoas mais pobres, elas ficam marginalizadas, tá? E por isso acabam eclodindo alguns movimentos sociais. 3 movimentos eu gostaria de destacar aqui para vocês que vale a pena a gente se lembrar. É a Guerra de Canudos, então o movimento social de Canudos, que ocorre na Bahia no final do século XIX, entre 1896 e 1897. Outro movimento com características semelhantes é o movimento do Contestado. Então o movimento do Contestado que ocorre nas divisas do estado do Paraná e de Santa Catarina. Esse movimento do Contestado, tá? É um movimento que a gente diz assim, tanto Contestado quanto Canudos, misticismo, né? A lenda do sebastianismo, né? O retorno de um Salvador, de um Messias. Então é um movimento messiânico. Quando Dom Sebastião voltar, que era um rei português que havia falecido no final do século XVI, o sertão, dizia Antônio Conselheiro, líder do movimento de Canudos, o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Não se concretizou, né? Os movimentos foram reprimidos, mas eram movimentos milenaristas, né? Fruto do quê? Desse desespero dessa população sertaneja. Outro movimento que aparece bastante é a revolta da vacina. A revolta da vacina que ocorre no Rio de Janeiro em 1904, que é um movimento de insatisfação da galera contra a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola. Vamos comigo que nós estamos encerrando aqui a nossa super revisão para o Enem, galera. Então, aqui, olha só, outra fase aqui que nós temos depois da República Oligárquica é a Era Vargas. Né? Então, aqui a gente pode colocar Era Vargas, 1930, 1945.
destaque para o período do Estado Novo de Vargas, tá? Então, do Estado Novo de Vargas, de 1937 até 45, onde nós vamos ter um governo com característica fascista. Então, é o período da ditadura de Vargas. O que é que pode cair na sua prova? Nesse período aqui da Era Vargas, né? Então vamos dar um destaquezinho aqui, da Era Vargas, além do Estado Novo, que é o período da ditadura com características fascistas, nós temos aqui, ó, a criação das leis trabalhistas, e nós temos aqui também a instituição do voto feminino e do voto secreto. Então, Getúlio Vargas sempre é uma pedida aqui muito boa para vocês, tá? Aliás, só para fazer um grande finale aqui, ó, quando a gente fala da ditadura, é legal que a gente lembre-se do DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o órgão principal dessa ditadura de Vargas no Estado Novo, que construiu para ele a imagem do quê? De pai dos pobres, ok? Bom, aí então, depois da Era Vargas, nós temos o período que nós chamamos de República Populista. Então, a República Populista é o período em que nós temos aqui de 1946 até 64, que é o período em que se destacam os políticos que se aproximam das massas populares. Então, a gente fala que aqui, ó, é o período de manipulação política das massas. Esse período nós temos diversos presidentes que se destacam. Então nós podemos falar aqui, ó, nós temos o segundo governo de Vargas, nós podemos destacar JK, nós podemos destacar Jânio Quadros e nós destacamos também João Goulart, que vai elevar o populismo ao seu ápice, abrindo caminho para a ditadura militar. Tá? Então aí, ó, pra gente finalizar aqui já praticamente, nós temos sucedendo a República Populista o período da ditadura militar. Então a ditadura militar vai de 1964 até 1985. Então quando a gente fala da ditadura militar, é um período essa quase não sai. Caracterizado pela censura, repressão e principalmente por conta dos atos institucionais. Então, se nós fôssemos destacar aqui, ó, tem o ato institucional número 2, que institui aqui o bipartidarismo, as eleições diretas, indiretas, melhor dizendo, para presidente da República, e o ato institucional número 5, que vai dar amplos poderes aos militares e vai ser o ato institucional mais violento de todos. E para finalizar, mesmo agora a nossa aula, vou até finalizar de amarelo para ficar bonitinho aqui para vocês, vamos falar sobre o período que nós chamamos de Nova República. E aí, essa Nova República vai de 1985 e vem até os dias de hoje. Então é o período em que nós temos a redemocratização do Brasil. E se eu fosse destacar uma coisa aqui pensando no Enem, o que eu diria para vocês que pode aparecer é a consolidação dessa festa da democracia, tá? Que a festa da democracia aqui no Brasil nós realizamos a cada 4 anos. Falar Copa do Mundo, Matheus? Não. São eleições diretas que nós conquistamos desde 1989. Então, quer dizer, esse ano estamos comemorando 30 anos de eleições diretas desde o fim da ditadura militar. Então, o destaque fica por conta das eleições diretas de 1989, que é o fechamento, né, desse processo de transição da ditadura para a democracia. Essas eleições diretas de 1989 que levaram à vitória do candidato Fernando Collor de Mello, que se tornou o primeiro presidente eleito do Brasil pelo voto direto após a ditadura, e em 1992 sofreu um processo de impeachment depois de uma grande manifestação popular
dos chamados cara pintadas, né? Por quê? Por um esquema de corrupção denominado caso PC Farias. Galera, então aqui a gente encerra a nossa super revisão. Tenho certeza que você vai fazer lá uma excelente prova, né, no Enem com essas super dicas da Sala do Saber. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.